Olá, pessoal, tudo bem? Mais um O que cai na prova discursiva e hoje nós vamos falar de um concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão. Então, se você que está aí nos assistindo está interessado nesse concurso, vai prestar a prova, tem uma porção de informações importantes para serem divididas com você em relação à prova discursiva. Para poder compartilhar todas essas informações sem correr o risco de esquecer absolutamente nada, separei, anotei, montei uma apresentaçãozinha aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o concurso. Esse concurso chama muita atenção, por quê? Porque ele tem 63 vagas em aberto, mais a possibilidade para um dos cargos de nível médio de fazer cadastro reserva. É um concurso que tem prova discursiva e que está com vagas abertas para nível médio e nível superior. A banca organizadora do concurso do TJ do Maranhão é a Fundação Carlos Chagas, então tem muita coisa para a gente conversar nesse que cai na prova discursiva de hoje. Vamos lá? Então, o que eu separei aqui de importante para conversar com você? Uma coisa bem legal, não deixa de se inscrever para você poder receber. Se inscreve aí, dá a sua curtida no vídeo, se inscreve para você receber as informações sempre em primeira mão. Aquilo que a gente lança aqui no canal da prova, você fica sabendo e vai poder assistir, não vai perder absolutamente nada. Então não deixa de se inscrever no canal aqui do Aprova Concurso. E também dá uma passeadinha lá, conhecer a página do Aprova, tem uma porção de coisas legais que só vão somar aí ao seu estudo, a esse processo bacana que é de preparo para um concurso público. Voltando para o TJ Maranhão, vamos voltar lá que tem coisa importante. Concurso Tribunal de Justiça do Maranhão, essa prova está agendadinha, então como eu mencionei há pouco, são 63 vagas de nível divididas, né, nível médio e nível superior. Então a banca é a Fundação Carlos Chagas e a prova está marcadinha para o final de setembro. Então, a prova está já previamente agendada para 23 de setembro e tem prova discursiva, eliminatória e classificatória. Nunca é demais reforçar que uma prova discursiva eliminatória significa uma prova em que você precisa alcançar uma nota mínima. No caso desse concurso, é 60% de aproveitamento, a prova vale 10, tanto para nível médio quanto nível superior, a valoração é a mesma. A prova não tem diferença, mas o valor é o mesmo e o percentual de aproveitamento igualmente. Então, 60% de aproveitamento significa que se você tirar uma nota inferior a 6, você está automaticamente eliminado do concurso. E classificatório, porque a prova discursiva vai somar, né? O resultado da prova discursiva se soma ao resultado da prova objetiva, que está aí organizado em conhecimentos específicos e conhecimentos gerais. Então, precisa caprichar bastante, porque os critérios, né, para divulgação do resultado, eles são sempre muito claros, sempre presentes no edital, e a discursiva dificilmente deixa de compor critério de eliminação e classificação, tá? Para nível médio, você vai ter aí uma prova objetiva, com questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, e uma prova discursiva de redação. Professora, faz diferença redação, questão discursiva, estudo de caso? Faz, são tipos de texto diferentes, e aí nós precisamos obrigatoriamente usar recursos, usar estratégias diferentes para poder atender as demandas aí da proposta, tá? Então, sim, tem diferença e são diferenças bem significativas. Já para quem vai encarar o concurso de nível superior, também uma prova objetiva com conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, e a prova discursiva é estudo de caso. Nos dois casos, né, nos dois níveis de escolaridade, a prova de redação, né, a prova discursiva, vamos colocar assim que fica melhor, ela é eliminatória e classificatória e cada um vai ter apenas uma questão para resolver. Um estudo de caso, normalmente, ele vai versar em relação a temáticas presentes no ementário, porque o estudo de caso é um tipo de produção textual comumente utilizada no ensino superior que avalia conhecimento técnico. Então, geralmente é assim que se organiza, eu te dou uma situação hipotética qualquer,
E essa situação hipotética precisa ser resolvida por você. A resolução da situação hipotética vai contar com os conhecimentos específicos que você tem e que geralmente são inerentes ao desempenho da função. Já na prova de redação, geralmente o que as bancas fazem? Elas trabalham com temáticas da contemporaneidade, temáticas atuais, de interesse geral. Nesse caso, não é diferente, porque quando a gente dá aquela olhada bacana no edital, encontra, além, né, de mais informações sobre as provas discursivas, também os critérios de avaliação e como esses critérios vão ser julgados. Para quem vai fazer o concurso para nível médio, né? Nível médio. É o que eu preciso fazer um comentário. Eu preciso dizer para você que a FCC banca, né, que apavora um pouco as pessoas, a Fundação Carlos Chagas é uma banca excelente. Só que em relação à questão discursiva, especialmente provas de redação, eles têm nos últimos tempos se mostrado um pouco mais complexos, um pouco mais difíceis são as propostas apresentadas pela banca. Em que sentido? Deixa eu esclarecer, não é matemática muito difícil, nossa, vou ter que falar de uma coisa que eu não conheço, ou que eu não sei, nada disso. Mas eles têm costumado apresentar questões em que você precisa ler um fragmento de texto, depender desse fragmento qual é a temática que está sendo discutida para poder produzir um texto sobre essa temática. Então isso demanda muito tempo. E aí a dificuldade surge muito mais em função do tempo que é necessário para poder desenvolver todas as etapas para a produção textual do que propriamente para fazer a produção textual. Então a minha recomendação para você que está nos assistindo agora, além, é claro, né, vem estudar com a gente, nós passamos muitas informações, passo muitas dicas legais durante as aulas, mas é praticar, conheça a linguagem da banca, veja outras propostas que são elaboradas pela FCC para você já ir se familiarizando com esse tipo de solicitação, com esse tipo de proposta. Outras bancas, a exemplo de Sebrasp, trabalham com propostas que te dão os direcionamentos. Então você tem ali um texto motivador, assim como a FCC também trabalha, mas você tem um recorte temático que sai desse texto motivador e pontos a serem trabalhados ao longo do texto que são os direcionamentos. E aí fica mais fácil mesmo, porque você já sabe sobre o que você tem que escrever. Para a FCC não. Então a tendência deles, e eles vão alterando sempre, por isso está de olho, é essencial. Mas a tendência deles é trabalhar assim, fragmento de texto, depreenda a temática e escreva sobre. Pensando na prova de redação, vamos lá. A prova de redação vai ter de 20 a 30 linhas, isso é a regra que está no edital. Você vai ter que fazer um texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo, professora Dani? É aquele texto em que você, além de se posicionar sobre o fato, né, sobre o objeto ali de análise, você também precisa usar argumentos que sejam convincentes aos outros. Então, além de apresentar a sua visão do fato, você também precisa buscar convencer o seu interlocutor, fazendo uso de dados, de prova concreta, de autoridade, de informações que sejam fortes o suficiente para dar validade àquilo que você colocou. Eu tenho que, em síntese, eu tenho que ler o seu texto dissertativo argumentativo e falar, nossa, ele tem razão, ele está certo. Porque o argumento é que vai ser convincente. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque uma fuga ao gênero pode zerar sua redação. O tema já está no edital, é um tema de interesse geral. Não precisa necessariamente ser algo voltado ao desempenho da função a que você está concorrendo, existem vários, né? Cargos diferentes, isso está bem especificado no edital, vale muito a pena dar uma lida, mas interesse geral pode englobar qualquer coisa. A prova de redação vale 10 pontos. E os critérios de avaliação estão, a meu ver, estão muito bons. Houve um tempo em que a FCC trabalhava 30% da nota para a norma padrão. Hoje eles estão trabalhando com 10% apenas, então metade da nota é referente ao conteúdo que você vai colocar no seu texto, 40% da nota à estrutura, se você realmente, de fato, fez um texto dissertativo argumentativo, seguiu as orientações que são inerentes ao gênero, enfim, né? Deu condição de produzir um texto com começo, meio e fim. E 10% é voltado à expressão, e aí é a avaliação do seu domínio de norma padrão. Em relação à prova de estudo de caso, você vai ter que fazer um texto de até 30 linhas, uma única questão. Os critérios de avaliação se assemelham muito no estudo de caso, na prova de redação. Onde há o distanciamento? O maior peso no estudo de caso é a assertividade dos conceitos. Então, se você tem uma situação hipotética no estudo de caso que precisa ser resolvida, se você dá orientações corretas de como proceder a essa resolução, é aí que tem o maior ganho de nota. Então, tem que tomar muito cuidado para não passar informação equivocada fazendo aí o seu estudo de caso. Então, são até 30 linhas, uma única questão,
que pode ser relacionada, como eu já expliquei, a questões voltadas ao ementário, ok? Também vale 10 pontos e você precisa de 60% de aproveitamento nesta prova para ser considerado habilitado. Somam-se os resultados de prova discursiva com prova objetiva para chegar aí ao score do candidato. Depois é aquela lista linda com, né, os primeiros colocados abraçando as vagas disponíveis. Ok? Era isso que eu tinha para conversar com você. Então, você que vai fazer TJ Maranhão, fica bem atento aí a todas essas informações presentes no edital. A gente foi um apanhadozinho aqui, falou um pouquinho da FCC, mas é muito legal que você fique, como eu já disse, ligado aqui no canal da Prova Concursos para receber todas as informações em primeira mão e fazer muito bem a sua prova, ok? Um beijo grande, nós nos vemos no próximo que cai na prova discursiva. Tchau, tchau!